Inflação sobe 0,16% em janeiro, o menor índice registrado em janeiro desde o início da série histórica que começou em 1994. Mas, Ricardo, isso é bom ou isso é ruim? Isso é um sinal verde ou um sinal vermelho? Bom, vamos lá. A inflação, o IPCA, que era esperado para o mês de janeiro, era de 0,14% e foi registrado 0,16% de aumento, levemente acima das expectativas. Mas beleza, Ricardo, o que afinal é a inflação? É o IPCA, né? Vamos lá. Inflação basicamente é o aumento generalizado dos preços. É a medida em relação ao quanto que o preço de tudo, das principais coisas que você precisa para viver, né? Desde alimentação, transporte, moradia, tudo isso, né? Quanto que o preço variou de um período para o outro. Então, o IPCA, que é o Índice de Preços do Consumidor Amplo, ele é medido a cada 30 dias, né? Então, ele tem uma variação mensal e também tem variações anuais, trimestrais, semestrais que você pode acompanhar. Então, inflação é o aumento generalizado dos preços, é quanto que os preços, de forma geral, oscilou, valorizou ou desvalorizou de um período para o outro, certo? E aí, entrando em detalhes sobre a inflação, como é que funciona, né? Eu estou mostrando aqui, desse lado aqui, ó, um dado de dentro do próprio site do IBGE, que mostra os grupos principais que são utilizados na composição do IPCA. E aqui nós temos 9 grupos principais do mês de janeiro agora, né? E aí já com as suas devidas alterações. Então, por exemplo, alimentação e bebidas, habitação, artigos de residência, vestuário, transportes, saúde, cuidados pessoais, despesas pessoais, educação e comunicação. Por exemplo, dentro desses 9 grupos, cada grupo ele tem subitens que compõem o grupo. Aqui, se a gente pega alimentação e bebidas, nós temos, por exemplo, arroz, feijão, carne, frutas, legumes, que são produtos consumidos dentro de casa. E fora de casa também tem restaurantes, lanchonetes. Então, se mede a variação de preço desses itens para entender se houve uma oscilação naquele determinado grupo. Habitação, por exemplo, ó, aí você tem gastos com moradia, como aluguel, condomínio, água, energia elétrica, gás de cozinha, entre outros itens que compõem o indicador. E aí, pegando agora mais especificamente, o que fez o índice de janeiro, então, subir 0,16%? Porque muita gente tem a impressão que, poxa, eu fui no mercado, mas os preços das coisas subiram muito mais, o preço do café subiu muito, o preço de alguns legumes subiu muito mais do que 0,16%. Então, o que isso explica? Eu vou mostrar aqui, ó. Tá vendo essa tabela aqui ao lado? Então, nós temos os 9 grupos, né? Então, tem grupos que oscilou mais para cima e outros para baixo. A média disso tudo é que deu 0,16% no mês. Lembrando que cada grupo ele tem um peso diferente de outro. Por exemplo, o grupo de alimentação e bebidas tem um peso de 21% na composição do índice. Já o grupo de artigos de residência tem um peso de apenas 3,6% apenas. Por quê? Porque quando a gente olha alimentação e bebidas, né, isso é muito mais relevante na vida de uma pessoa no mês a mês, né, do que artigos de residência. Entende? Não que artigos de residência não seja importante, mas é muito mais necessário o primeiro grupo, né, alimentação e bebidas. Aí quando você olha aqui, mês de janeiro, alimentação e bebidas subiu 0,96% no mês de janeiro, teve uma alta, pegando a média de alimentação e bebidas, obviamente tem itens que valorizou mais, itens que se desvalorizaram. Aí nós temos ainda um aumento significativo em transportes, né, de 1,30%. E aí, não tão alto, saúde, cuidados pessoais e despesas pessoais, 0,70 e 0,51. E nós tivemos uma queda grande, expressiva na habitação, 3% no mês. Teve uma queda na oscilação da habitação, fazendo com que a média puxasse para baixo. Vamos entender mais o que fez gerar essa alta em alimentos e essa queda em habitação? Eu peguei aqui uma informação importante, olha só. Quando a gente fala de habitação, basicamente nós tivemos o quê? Essa queda, teve uma queda de 14% específico na questão de energia elétrica. Então, significa que
Do mês de janeiro, do mês de dezembro para janeiro, a energia elétrica, o custo de energia elétrica no Brasil, em média, teve um recuo de 14,21%. Isso porque inclusive o próprio gerente do IPCA, né, o Fernando Gonçalves, ele explica que essa queda foi decorrência da incorporação de bônus de Itaipu creditado nas faturas emitidas em janeiro. Então teve um crédito emitido nas faturas que consequentemente derrubou o valor médio pago nessas faturas de energia e aí teve uma redução de 14% no item energia elétrica, fazendo com que a cesta, o grupo de habitação, né, tivesse uma redução. Obviamente, a redução de habitação foi 3%, não 14% da energia elétrica, porque energia elétrica é só um dos itens que compõe o grupo de habitação. Dentro de habitação, você tem outros itens que compõem, né? Então, aqui, ó, energia elétrica residencial integra o grupo de habitação que registrou queda de 3%, com impacto de 0,46 pontos percentuais em janeiro. Quando a gente fala, então, de alimentos, nós temos o quê? Transportes e alimentos em alta. Então, no grupo específico de transportes, né, nós tivemos o quê? Um aumento, uma influência das passagens aéreas. Então, mês de janeiro, as passagens aéreas, em média, subiu 10%, e o ônibus urbano subiu 3,8%. Então, levando aí uma alta na questão de transportes também. E já no grupo de alimentação, a gente teve destaque para quem? Destaque para a alta de cenoura, subiu 36,14%, tomate 20% e o café moído 8,56%. Por outro lado, batata inglesa caiu 9% e o leite longa-vida reduziu 1,53%, fazendo com que a média desse indicador de alimentação, né, correspondesse aí a um aumento, né, conforme está aqui, ó, a um aumento de 0,96. Específico, quando a gente pega alimentação, subiu 1,07, né, mas aí bebidas teve uma pequena redução também, fazendo com que a média ficasse em 0,96. No entanto, é importante ressaltar o seguinte, a inflação de uma pessoa ou de uma família, ela vai ser diferente da inflação de outra pessoa, de outra família. Como assim, Ricardo? Por exemplo, uma pessoa que não viaja de avião, ela não sofreu esse aumento de 10% ali em relação ao aumento da passagem de avião, né? Porque ela não está viajando. O aumento dela, às vezes, está muito mais relacionado à alimentação, a transporte público, enfim, esses itens. Então, é comum que uma pessoa, às vezes, ela sinta mais o efeito da inflação ou sinta de forma diferente do que outra pessoa ou outra família. Mas uma coisa é fato, o que a gente teve durante 5 meses seguidos agora foi uma alta forte de inflação no setor de alimentos e transportes, principalmente em alimentos. Então, quando nós olhamos supermercado de forma geral, nos últimos 5 meses vem subindo o preço de forma de média de tudo, vem subindo, 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 né? Uns itens muito mais, outros reduz, mas a média vem subindo todos os últimos 5 meses consecutivos. E aí, uma grande parte da população, principalmente aquela que tem menos dinheiro, né? Consequentemente sofre mais. Por quê? Porque a alimentação é um item essencial. Então, já quando a gente olha transporte, né, avião, às vezes essa pessoa, ela só, em hipótese, ela vai usar o avião só numa viagem de férias. E olhe lá ainda, às vezes nunca nem andou de avião, mas não tem como deixar de ir no mercado. Então, às vezes, o setor alimentação pega muito mais essas pessoas, né? Agora, me fala aqui nos comentários, você, na sua opinião, a inflação, ela está refletindo de forma coerente com a sua realidade, ou você percebe que no seu dia a dia a inflação ela acaba sendo muito maior do que é divulgado pelo indicador oficial de inflação, aí que a gente olha 12 meses, não tem nem bem 5% acumulado, 4,70% acumulado mais ou menos. Você percebe que nos últimos 12 meses, de janeiro de 2024 para janeiro de 2025, a média do teu custo de vida subiu apenas 5%, mais do que isso ou menos do que isso? Coloca aí nos comentários para a gente ter essa opinião de outras pessoas também em relação ao teu custo de vida, né? Coloca aí nos comentários e
nos vemos no próximo vídeo. Inclusive, se você não é inscrito, já aproveita e clica aqui um dos lados, aqui tem um botão para você se inscrever e se inscrever no canal aí, que você tem muito conteúdo para te ajudar aqui também. Vou ficando por aqui, forte abraço e até o próximo vídeo.